Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo ao último vídeo dessa temporada do Cartola. Porque depois desse vídeo, só quinta-feira a live. É claro que depois eu vou fazer um videozinho aí, né? Dando os vencedores do Liga do Mané, enfim, fazendo aquele vídeo de encerramento legal. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Embora lá escalar nosso time então de bons e baratos e valorização para a última rodada. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas fez 35.31, mas todo mundo está cansado de saber, pontuação para time de valorização não importa. O que interessa aqui pra gente, nesse time de valorização, o que é? É o ganho de cartoletas. Nesse quesito a gente foi muito bem, uma rodada muito difícil, valorizamos aí em torno de 8 cartoletas aproximadamente, foi uma boa valorização. E aí tem muita gente aí que deve estar vendo o vídeo e deve estar dizendo, pô Mané, tá fazendo vídeo de time de valorização para a última rodada? Sim, tô fazendo sim, por que não? Tem gente que só joga liga de valorização, né? Tem gente que joga cartola só para ganhar cartoleta, não para pontuar, né? Então vamos sim fazer o nosso vídeo de valorização para a última rodada. Inclusive vai ter live amanhã, tá? Às 14 horas, certo? Já que todos os jogos vão ocorrer às 21h30 de maneira simultânea, certo? Então o mercado deve fechar às 20h30, né? Pensei até em fazer uma live um pouquinho mais tarde, mas não tem como porque eu tenho que finalizar as inscrições do Liga do Mané, postar times no Instagram, tem outras coisas para fazer, né? Então fazer uma live muito próximo do financiamento do mercado para mim fica inviável. Então live amanhã às 14 horas, certo? E nosso time de valorização aqui, ó, de maneira ampla e geral foi muito bem, né? Só o Anderson Moreira ali com aquela goleada de 4 realmente surpreendeu todo mundo, né? O Bahia muito bem. Talvez o Bahia tenha feito uma das melhores partidas, se não foi a melhor partida do Bahia do campeonato, né? E o Fortaleza fez uma das piores partidas, se não foi a pior partida em casa. Os demais jogadores aqui, ó, todos valorizaram. Léo Chu deu assistência, né? Luiz Henrique valorizou bem, né? Juninho estava muito valorizado, desvalorizou. A gente foi comendo pelas beiradinhas aqui, ó, né? Na parte de trás aqui o Eduardo aqui, ó, na defesa foi bem demais, manteve o SG. Patrick perdeu o SG, mas participou bem. Richard manteve o SG, né? De maneira geral foi bem satisfatório porque foi uma rodada difícil, né? E se preparem que essa última rodada vai ser uma rodada mais difícil ainda porque as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, geralmente as 3 últimas aí, né, tendem sempre a surpreender. Por quê? Devido às necessidades particulares de cada time aí, né? Brigando para não cair, que agora já não acontece mais, né? Só o Vasco, né? Tá aí na dependência de tirar um saldo de 12 gols de diferença aí. Acho difícil, tá? Me perdoe a torcida do Vasco, para mim o Vasco já está rebaixado, né? É muito improvável, para não dizer impossível que isso vai acontecer. E o resto aí é Flamengo brigando pelo título ali, juntamente com o Internacional, certo? Fluminense e São Paulo ali brigando ali pelo 4º lugar ali para a fase de grupos da Libertadores direto, né? E daí tem ali alguns times ali no meio da tabela, como Bragantino, Atlético Paranaense ali, né? Tem outro time ali que tá brigando ali pelo... Acho que é o Corinthians que tá brigando ali pela terceira fase, direto, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. E claro, na parte de baixo ali, os times que estavam brigando pelo rebaixamento vão disputar o quê? Uma vaga agora na Sul-Americana. Bahia, Sport e o próprio Fortaleza. Tá? Então vamos vender o nosso time aí, sem muitas delongas, vamos embora lá para nossa escalação, já começa a bater aquela certa nostalgia, né, a saudade do Cartola. Inclusive já vou aproveitar aqui, eu vou agradecer a todo mundo aí, né, eu fiz o canal, né, criei o canal em 2019, certo? E de lá para cá vem tendo um certo crescimento aí, esse ano aí passamos de 16 mil inscritos, então assim gente, só tenho que agradecer vocês assim do fundo do coração aí, né, porque se o canal cresce, né, o canal ganha visibilidade, se eu tento melhorar aqui, é para vocês, beleza? Vamos lá então para nossa escalação. Mas antes aqui, ó, jogo rápido, convidar para quem ainda não conhece, né? Ou para quem já conhece também, participar aí do Liga do Mané, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, né? É um site de ligas apostadas do canal aqui do Mané. Rodada 38 já tem 46 times inscritos, tá? É tudo automatizado, é só vir aqui, botar para se inscrever. Pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, Pix. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, sou eu mesmo, né? Que vou dar atenção para você com o maior carinho. Rodada 37 aqui, ó, deu 169 times, uma premiação de R$ 1.521, né? A média aí tá sendo de 130, 140, 150 times para cima, tá? Já chegamos até 200 times, certo? Inclusive os vencedores eu boto aqui, ó, no Instagram do Mané, disponibilizo aqui, ó, toda a rodada, certo? Não gravo meus vídeos antes de pagar todo mundo. Todo mundo aqui já recebeu, fechou o mercado, ó, reabriu no dia seguinte, é oficializado as pontuações, eu já vou lá e já faço o pagamento, tá? Pagamento em 24 horas. É por aqui também que a gente bota alguns cards interessantes, inclusive o card de arbitragem, que a gente já acertou muita coisa esse ano, tá?
inclusive aqui, ó, o último aqui, só não acertamos, tá? No jogo do Atlético, do Palmeiras com o Atlético Goianiense. Os demais jogos aqui, ó, todos os jogos tiveram penalidades, então a gente tá com um índice de acerto muito bom, né? Por aqui também que eu atualizo os times, então quem quiser também aí, ó, seguir o Mané no Instagram, vai ser muito bem-vindo, porque quando começa a temporada do Cartola, que já vai se iniciar agora, né? Daqui um mês e meio, no máximo aí, porque tem o que? A precificação de jogadores já começa, o Cartola já começa a esquentar antes do Campeonato Brasileiro começar. E aqui pelo Instagram é que eu começo a colocar o que? As novidades, as precificações, algumas transferências. Então quem quiser seguir também vai ser muito bem-vindo. E tem um link logo abaixo aqui na descrição. E claro, quem quiser participar aí do Ligas do Mané, última rodada do ano aí, você pode apostar R$10 aí e quem sabe ganhar uma boladinha. Quem tiver aí curiosidade para explanar aí o site, é só vir aqui, ó, e verificar como é que foi as ligas durante o ano todo. Lá estão todos os vencedores. Você entra aqui na parte de menu, clica em ligas e vai aparecer todas as ligas, né, até agora feitas no Cartola. Inclusive a liga aqui anual, aqui, ó, esse ano deu 163 times, mais de R$7 mil de premiação, né? Então, próxima temporada aí, já convido você a participar da liga anual aí. Com certeza a gente deve aumentar aí o número de times, né? Acredito que deva passar dos 300 aí a próxima temporada e com isso aumentar as premiações também. Olha só, por aqui então tem todas as mensais, né? Primeiro turno, segundo turno que está em andamento, né? As ligas de tiro curto aí, ó. Então é só você vir aqui, né? Ah, tem dúvida? Participei da 30ª rodada, quer ver as colocações? É só vir aqui clicar em parciais, né? Vai aparecer o quê? As colocações da 30ª rodada e os vencedores aqui, ó. Como é que foi? Tá certo, gente? Então quem quiser participar aí do Ligas do Mané vai ser muito bem-vindo. E quem quiser aí, ó, se inscrever, seguir o Mané lá no Instagram, também vai ser muito bem-vindo. Já que o Cartola aí vai ter um período curtíssimo aí de tempo aí. E logo, logo a gente vai estar abastecendo o Instagram aí com novas novidades aí, né? Com novidades acerca do Cartola. Vamos lá para nossa escalação. Vamos lá então, sem muita enrolação, né? Porque já enrolei demais aí, mas eu tinha que fazer um jabazinho ali, né? Do Instagram, do Ligas do Mané, enfim, convidar vocês. Vamos agora para o nosso querido aí Catimb States aí, ou Catimb Stats, também tem link logo abaixo aqui na descrição, é parceiro do canal. Vamos colocar aí goleiros, né, os prováveis e o mínimo para valorização, que é o que nos interessa aí para esse time de valorização. Inclusive, quem quiser ver o time principal, que lá eu exploro melhores as estatísticas, né, de maneira geral, quem mais cede, quem mais conquistas, né, roubada de bola, defesa difíceis, SG, finalizações, né, os próprios confrontos, vai ter um cardzinho logo aqui no final do vídeo, com um link aqui embaixo na descrição também, certo? Aqui na parte de baixo tem alguns goleiros interessantes para a rodada, certo? Por que eu digo interessante? Porque eu sugiro que você foque nos jogos, tá? Que por mais que pareçam jogos mais difíceis, sejam os jogos mais importantes, que são os times que ainda têm algo para brigar no campeonato, né? Eu acredito que esses times, né, tendem, né, a se esforçar mais, né, a buscar a vitória mais do que os times, por exemplo, que não estão disputando nada, né, estão a passeio, certo? Então aqui nessa parte de baixo aqui, ó, me chama a atenção um goleiro, tá? O Marcos Felipe. Marcos Felipe é o segundo goleiro mais valorizado da rodada. Baratíssimo. Se conseguir valorizar aqui, por exemplo, mantendo o SG, vai valorizar e vai valorizar bastante, né? Custa apenas 1,13 cartoleta. Tem média em casa de 2,57. Precisa de menos 2,9 para começar a valorizar. E o desempenho do Marcos Felipe dentro de casa é muito bom, tá? Negativou apenas em 2 rodadas. E nos demais jogos vem conseguindo pontuar bem. Só que eu chamo a atenção para quê? Para o fato que ele consegue pontuar porque o Fluminense está mandando SG. Se a gente vier aqui, ó, no confronto, onde é que tá Fluminense e Fortaleza, a gente vai verificar, já mostrei no vídeo do time principal, mas vou mostrar aqui de novo. O Fluminense é o terceiro melhor mandante da competição. O Fluminense está fazendo essa campanha porque está jogando muito bem dentro de casa. Tem uma média de gol sofrido de 0,78. E o Fortaleza, por sua vez, ganhou a posição do Bahia, que era o pior visitante. Agora o pior visitante da competição, a pior campanha é do Fortaleza. Tem uma média de gols como visitante de 0,72, uma média baixa. Se a gente verificar aqui, ó, nos últimos jogos o Fortaleza fez gol apenas contra o Internacional, nos últimos 5 jogos, nos demais não conseguiu fazer gols. E o Fluminense, por sua vez, aí, ó, vem mantendo o SG, né? A última vez que foi vazado aí, jogando em casa, foi contra o São Paulo na 27ª rodada. Então vejo 5 bons olhos aí o Marco Felipe, né? Ainda mais se a gente vier aqui, ó, um cruzamento de scout, casa fora os últimos 5 jogos, né? Pontuação média, conquistadas e cedidas, o Fortaleza é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, justamente devido a essa dificuldade aí, né, de não fazer gols, certo? Então vejo o Marcos Felipe sim com bons olhos para essa rodada, certo? Outro goleiro aqui para valorização que eu acredito que vai ter chance aqui é o Hugo, certo? Mas o Hugo eu acredito que eu vou botar ele no bons e baratos, tá? O Hugo tem uma média de 3,84 jogando fora de casa, precisa de menos 1,80 para começar a valorizar e custa apenas 2,20 cartoletas, assim como o Marcos Felipe é bem baratinho. E o confronto é um confronto muito importante também, certo? Porque o São Paulo vai buscar a vaga direta na Libertadores, né? E o Flamengo que é o título. Então acredito que deva ser exigido sim o Hugo, certo? E o Hugo está com um bom desempenho fora de casa.
Assim como o Marcos Felipe tá bem em casa, o Hugo tá muito bem fora de casa. Mas o Hugo é mais para defesa difícil, porque o Flamengo vira e volta aí, perde o SG, né? E o São Paulo, por sua vez, aí, ó, é um time que costuma ceder pontos em casa para goleiros adversários. Os últimos 5 jogos no Morumbi negativou apenas o Marcelo Lomba, né? Então vejo 2 goleiros aí baratos, desvalorizados, com jogos, confrontos importantes, né? Que tem tudo para ir bem nessa rodada. É o Hugo, certo? Que vai ter um confronto importante, aqui tem a disputa de título e vaga na Libertadores, direto, né? O grupo, né? E o Marcos Felipe também pelo mesmo motivo, né? Fortaleza tem uma pequena chance aí, né? De repente vai buscar uma vaga da Sul-Americana, né? Mas eu acho que o Fluminense aqui, né, pela campanha e pelo que vem tentando aí no campeonato, vai brigar aí, né, com tudo aí pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então vejo os dois sim como as 2 melhores opções para valorização para essa rodada, inclusive para pontuação, tá? Nesse momento, como eu falei, de repente eu vou botar, de repente não, acredito eu que vou botar o Hugo no time de bons e baratos do canal, né? Mas nesse momento aqui eu vou escalar pro time de valorização o Marcos Felipe, tá? Que de vez em quando dá uma negativada, mas dentro de casa vem pontuando bem por causa do SG, né? Mas acredito que de repente possa ser até exigido aí nessa rodada que Fortaleza, se quiser uma vaga na Sul-Americana, vai ter que fazer alguma coisa, né? Vejo com bons olhos sim, e o outro goleiro aqui, o Hugo, também vejo com muito bons olhos, tá certo? Vamos lá para os nossos zagueiros então, sem perder muito tempo aí, tentar fazer uma coisa mais enxugadinha, que é difícil, né? Quando a gente começa a ver estatísticas, a gente tenta não se aprofundar tanto, mas a gente abre um card aqui, abre outro card ali, começa a ver pontuação, e daí é difícil não fazer uma explanação, tá, gente? Vamos lá, zagueiros, mínimo para valorização, certo? Nessa parte de baixo aqui, ó, praticamente nenhum zagueiro me interessa. Mas eu não posso fechar os olhos por Rafael Thierry. Por quê? Porque o Sport vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que ataca bastante na Arena da Baixada, certo? E o Sport fora de casa tá jogando direto aí, costuma jogar com 3 zagueiros, né? Mete aquele ferrolho ali, 2 linhas de 5 praticamente, se defende. E o Rafael Thierry custa apenas 2,47 cartoletas, certo? Sem pensar em SG, né? Precisando menos 3,50 para começar a valorizar, certo? Com uma média de 2,25 fora de casa, ou seja, ele mesmo perdendo SG, né? Mesmo que negativo, ainda vai valorizar aí, custando 2,47 cartoletas, é um prato cheio para valorização, certo? E realmente o Thierry aqui, ó, a menor pontuação dele fora de casa foi menos 3, certo? Então assim, ó, só se ele tomar cartão, perder o SG, né, fazer muita caquinha no jogo para fazer menos que 3,50, né? Então como vai ser uma rodada difícil, prefiro ir na segurança de um zagueiro barato, bem desvalorizado. E quem não queira aí, ó, o Atlético Paranaense, por ser um time ofensivo, cede muito ponto para zagueiro aí, gente. Cede uma quantidade considerável. Eu sempre falo aqui no canal. Times ofensivos costumam ceder pontos para zagueiros e laterais adversários, porque devido aos desarmes, eles partem para cima, buscam o gol a todo momento, estão sempre no ataque, e o time adversário, né, com os defensores, consegue que roubar algumas bolas, né? E pode verificar aqui, ó, jogando em casa, tá? É o time que mais cede pontos para zagueiros adversários, é o Atlético Paranaense. Então vejo sim, né, o Rafael Thierry com bons olhos aí. Só tem que ver se realmente o Sport vai jogar com 3 zagueiros, que acredito que vai jogar, né? Daí encontrou foi essa a melhor maneira aí que o Sport encontrou de jogar. E o outro zagueiro aqui, ó, é o Alonso, que por mais que custe 9,61 cartoletas, precisa de menos 0,50, tem uma média em casa de 5,47. É um confronto aqui que não vale nada, né? O Palmeiras e o Grêmio estão concentrados aí para a Copa do Brasil para final de semana, e o Palmeiras vai com um time totalmente reserva. E o Galo, em caso, por mais que não tenha mais nada no campeonato, mais nenhuma aspiração, o Alonso tem uma média excelente em casa, costuma pontuar muito bem, muitas vezes perdendo o SG. É um cara que já tem, um zagueiro que já tem gol no campeonato, já tem assistência. Falei aqui o ano todo que quando ele joga em casa, gosto do Alonso, porque por mais que o Galo perca o SG, o Júnior Alonso joga quase como um volante, ele passa do meio campo toda hora e está lá próximo da área adversária, e com isso pode dar uma assistência, né? Pode realmente participar diretamente de um gol. E como eu falei, o Palmeiras vai com o time reserva, é o Palmeiras, mas o Palmeiras está concentrado na final da Copa do Brasil, isso com toda certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui no Palmeiras. Ó, o Palmeiras, por sua vez, é um time que cede uma quantidade considerável de pontos aí para zagueiros. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Palmeiras fora de casa, 2,3, né? Não é o que menos cede, mas também não é o que mais cede. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui, só para ajudar a gente mais ainda, né? Não desarma muito. Realmente o Alonso seria porque é um zagueiro que tá com uma boa média, né? Desses que estão aqui embaixo é o que tem a melhor média, principalmente em casa, porque daí em casa aqui a média dele eleva e tá desvalorizado, né? Os demais zagueiros aqui acho um pouquinho complicado. Realmente para valorização para essa rodada para zagueiro não tá fácil não, tá? Ó, daí já começa a complicar, precisando de 1,42, um zagueiro, às vezes dá uma zica aí de perder SG, capaz até de negativar, meio complicado, né? Se não fosse com o Alonso, talvez o Lucas Claro, né? Tá com uma boa média em casa aí,
Mas o Lucas Claro já escalei ele no time principal do canal, então vou deixar em stand-by porque vocês sabem, aqui no canal a gente tem 3 times. O principal, valorização em bons baratos. E eu tento não repetir jogadores o máximo possível. Para quê? Para dar um leque, né, uma opção, uma gama grande para vocês, para você ir lá, analisar, ver os vídeos e montar o seu time da melhor maneira possível. Ó, o Lucas Claro tá com média de 4 pontos em casa e realmente dentro de casa tá muito bem, com muita regularidade, ó. Muita regularidade em casa, não negativou em casa ainda, né? O Fluminense vem bem defensivamente dentro de casa e o Fortaleza, por sua vez, aí, ó, então, cede muito ponto, gente. Se a gente olhar aqui, ó, tirar desarmes, pontuação média, Fortaleza é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários. Pode estar tudo errado, tá? Pode dar tudo errado. Fortaleza fazer gol, Fluminense perder o jogo, né? Pode, mas a questão é que o Fluminense está bem, jogando bem defensivamente dentro de casa, buscando uma vaga direta na fase de grupos, né, da Libertadores, e o Fortaleza não tá bem, vindo uma agulhada psicológica, não sei como é que vai estar dos caras, entendeu? Então é meio complicado. E o Fluminense, além de Fortaleza ser o time que mais cede, né, pontos para zagueiros adversários jogando fora de casa, nas últimas 5 rodadas, o Fluminense é o que mais conquista. Então realmente o Lucas Claro é uma baita opção, mas como eu já botei ele lá no time principal do canal lá, né, então vou tentar aqui, né, diversificar um pouco mais, né, mas ó, o Lucas Claro é uma excelente opção. Tô indo com o Rafael Thierry, então, pro sistema defensivo, porque é o zagueiro mais desvalorizado, custando 2,47 cartoleta. Vai ter que fazer muita M no jogo para não valorizar, tá? Porque mesmo perdendo SG, mesmo negativando, ainda vai valorizar. Né? O Júnior Alonso, pelo desempenho dele dentro de casa, tá? Se mostrou um bom zagueiro para cartola, e o Palmeiras vai com o time reserva. Né? Lembrando ali que o Lucas Claro é uma excelente opção. Já vamos lá para os nossos laterais, então. Podem ver, né? Além das opções do time principal e do bons baratos que a gente vai ver no final desse vídeo agora, que a gente sempre traz o time pronto já. Aqui no time de valorização eu ainda tento dar 3 opções para vocês por posição, né? Sempre dou as mais viáveis e mais uma para você escolher, né? Porque eu sempre falo, copiar time não tá com nada, né? O legal é a gente gastar a massa cinzenta e brincar de cartola realmente. Você ser o cartoleiro, você ser o dirigente, você contratar e escalar o seu próprio time, certo? Vamos lá, na parte de baixo aqui, ó, tem alguns laterais que me chamam a atenção, certo? Tem alguns laterais que me chamam bastante atenção, né? Principalmente aqui, ó, pelo confronto. O Bahia vai ter um confronto contra o Santos, né? E queira ou não queira, o Bahia vai tentar, depois dessa goleada de 4 aí, buscar a vaga na Sul-Americana. Deve estar com a moral elevada, né? O Matheus Bahia custa 1,74 cartoleta para time de valorização. Isso é excelente, né? Preço bem viável. Precisa de 0,50 para começar a valorizar. E tem uma média básica de 2,01. Ou seja, ele te entrega em média 2 pontos mesmo perdendo SG, né? Então é quase que certo uma garantia de valorização. Tem uma média em casa de 3,52, né? Negativou nas primeiras partidas que jogou aqui, ó. Isso lá na 9ª, 14ª rodada, né? Mas faz muito tempo. Nas últimas partidas em casa vem pontuando bem, tá? E na maioria das vezes perdendo SG, porque é um lateral que desarma muito aqui, ó. 5 desarmes contra o Atlético Paranaense, 5 desarmes contra o Ceará, 5 desarmes contra o São Paulo, certo? E o Santos, por sua vez, aí, ó, por ser um time ofensivo, que eu sempre falo, time ofensivo cede desarmes para zagueiros e laterais adversários. E ó, e cede uma quantidade considerável de pontos o Santos, tá? Cede uma quantidade considerável de pontos. Inclusive, se a gente ver aqui, ó, laterais no cruzamento de scouts e a gente vê pontuação média aqui, ó, o Santos não aparece, né, cedendo muito. Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Ó, em desarmes já aparece a ofensividade do Santos, né? Por que ele não cede muito ponto? Porque costuma tirar o SG do adversário. Mas cede desarmes, né? E qual é a especialidade do Matheus Bahia? Desarmes, né? Então, depois do Fortaleza e do Flamengo jogando fora de casa nas últimas 5 rodadas, quem vem cedendo mais desarmes para laterais adversários é o Santos. Então, vejo sim o Matheus Bahia como uma ótima opção para valorização para essa rodada, né? Outro jogador aqui, ó, pela falta aqui, ó, porque aqui, ó, Grêmio tá focado na Copa do Brasil. Não adianta dizer que não. Curitiba já tá rebaixado. O jogo não vale nada, né? Palmeiras final da Copa do Brasil, Grêmio final da Copa do Brasil, né? Juan Fran, complicado, né? Contra o Flamengo aqui vai ser um jogo difícil, tá? E o Juan Fran não é um cara que tem uma média tão boa e não pontua tão bem assim. Então prefiro ficar com o Matheus Bahia, que tá mais barato, né? Tá tão desvalorizado quanto e tem um jogo favorável entre aspas. Por que favorável? Não pelo Santos, mas pelo que o Bahia está buscando ainda no campeonato. E o outro jogador então vai ser o Abner Vinícius, porque olhando assim da parte de baixo, mais nada me atrai ali. O Abner tem uma média de 3,50, certo? Um pouquinho mais caro com o time de valorização, é verdade, mas precisa de 1,10 para começar a valorizar, né? É um jogador que oscilou um pouco aí nos jogos que teve do Atlético Paranaense em casa, oscilou, mas é um lateral altamente ofensivo. Em muitas oportunidades aqui, ó, fez boas pontuações. Por quê? Porque ele chega muito bem à frente, certo? Então eu acredito que de repente vai valer a pena, porque o Atlético Paranaense, né, é um time muito ofensivo dentro de casa, certo? E quem diz que o Atlético não vai buscar nada, vai buscar sim. É só olhar ali o meio da tabela, ele está empatado. Ele, o Bragantino e o Corinthians, com 50 pontos 3.
Ele vai buscar vitória para quê? Por mais que ele seja campeão paranaense, já tenha vaga garantida, né, na Copa do Brasil, essa 9ª colocação do Campeonato Brasileiro dá direito à 3ª fase da Copa do Brasil. E isso envolve dinheiro, porque daí você pula fases e vai ganhar mais a partir da 3ª, né, se caso classificar. Então acredito que o Atlético vai querer vencer em casa sim, é um time em casa muito ofensivo, certo? Vai enfrentar um Sport aí, ó, que cede pontos, tá? Cede pontos. Dificilmente negativa, né? Só não seria pro Internacional porque fez gols. E eu vou mostrar aqui por quê, ó. O Atlético Paranaense dentro de casa aqui, ó, tem uma média de 0,72 de gols sofridos. E o Sport tem uma média de 0,61 de gols marcados como visitante, uma das mais baixas como visitante. Se você olhar aqui, ó, nos últimos jogos, só fez gol realmente contra o Internacional. Ah, mané, aqui foi 1 a 0, ele ganhou do Botafogo, gol de pênalti do Iago Maidana, eu sei, mas o sistema só computa pra mim aqui o que valeu pro Cartola. O que valeu pro Cartola é praticamente inexistente, certo? Mas de qualquer forma é um time que tem dificuldade sim de fazer gol fora de casa, tá? E joga de maneira muito defensiva. E o Atlético Paranaense, por sua vez aí, ó, toma pouquíssimos gols em casa. Muitas vezes consegue manter o SG, como contra Inter, contra Vasco. Nos demais jogos aqui, ó, sofre pouquíssimos gols. E o Abner é um lateral bem ofensivo. Vejo sim com bons olhos para a rodada. Pela dificuldade aqui na parte de baixo, que eu não encontro laterais, né, melhores para escalar, porque a maioria dos jogos não vão valer muita coisa. Eu estou dando prioridade para os jogos que ainda tem, né, os times estão buscando algo mais, tá? E saindo aqui da parte de baixo, talvez o Isla aqui, ó, porque o Flamengo vai ter que buscar vitória se quiser ser campeão, né? E tem uma média fora de 4,08, uma lateral muito ofensiva. Oscila um pouco, mas participa muito das jogadas ofensivas do Flamengo jogando fora de casa. Inclusive, né, ele tem algumas assistências, né, como visitante. São Paulo, por sua vez, aí, ó, é um time que cede uns bons pontos aí para laterais, tá? Então, saindo daqueles que eu indiquei, talvez o Isla. Mas eu prefiro ficar nesse momento aqui, ó, com o Abner. Dentro de casa joga muito bem, é um lateral muito ofensivo, certo? Meu outro lateral aqui vai ser o Matheus Bahia, né? Ele realmente é um lateral que a maior qualidade dele é desarmes. O Bahia tá buscando algo mal de campeonato. Vai enfrentar um time ofensivo que é o Santos, que cede desarme. Ok? Então vou com os dois aqui nesse momento. Tá ficando assim o nosso time de valorização do canal. Vamos lá para os nossos meias. Que meia geralmente tá difícil para valorização, tá? Vamos lá para a parte de trás, né? Porque meia tem muito jogador. Muito time joga no 4-4-2, né? No 4-5-1, né? Então tem muito meia. Nessa parte de baixo aqui, ó. Sinceramente, eu olho as médias, tá? E o que precisa para começar a valorizar. Não tem muitos jogadores que me atraem aqui não. No máximo aqui o Luiz Henrique aqui, ó. Mas a média dele melhor é em casa do que fora. Pode ver, em casa até que ele tem 2 boas pontuações. Em casa não pontua quase nada. Tá desvalorizado? Tem um precinho bom? Tem. Dá para dar uma arriscada? Dá. Mas eu prefiro acreditar que o Fluminense vai buscar a vaga na fase de grupos da Libertadores, tá? Então ele vai querer vencer a qualquer custo. Tem mais jogadores aqui, ó. Não me agradam, tá? O Shailon gosto dele. Mas ele joga praticamente na lateral, né? E tá com meio campo no Cartola, bastante irregularidade, né? Mas são dois times aqui que já estão rebaixados, né? O Vasco praticamente, né? E como eu falei no início do vídeo, eu acho difícil tirar um saldo de 12 gols e o Goiás já tá baixado. Vai ser o jogo da tristeza esse aqui, tá? Pode sair um monte de gol, né? Mas é um jogo que pra mim não me atrai pra eu escalar. Certo? Talvez vai ser até não sei, vai ser o jogo da tristeza ali. É complicado, 2 times rebaixados se enfrentando já na última rodada, é complicado. O Johan aqui de repente dá pra dar uma apostada, né, contra o Palmeiras. Por que eu falo que dá pra dar uma apostada? Porque de maneira geral, em 11 jogos em casa ele tem uma média de 6,49, tá precisando de 1,40 para começar a valorizar. É um dos meias mais valorizados com potencial, né? Pode ver, negativo aqui na 36ª, vem mal nas últimas 3 rodadas aí, pontuando mal, mas vinha numa pegada boa aí dentro de casa. É um cara que tem potencial. E como eu falei, o Palmeiras vai com o time reserva, né? O Galo jogando em casa sempre é muito ofensivo. O Palmeiras cede alguns pontos aí pra mim aí, ó. De repente vale a pena a aposta, né? Na falta de opção aí, de repente o Johan é bem viável. Deixa eu até dar uma olhadinha na minha colinha, né? O Johan é bem viável aí pra valorização sim, tá? Mas como esse jogo aí não vale nada, tá? Eu prefiro apostar nos jogos que vão valer alguma coisa. E aqui tem 2 jogadores que me interessam, tá? É o Iago Felipe e o Nenê, certo? O Iago Felipe por quê? Porque o Iago Felipe tá barato, precisa de 1,70 e tem uma média de 2,71 em casa. Não é nenhuma maravilha, não. Mas é um cara que dificilmente, né, deixa de te entregar pontos, porque é um cara que desarma, é um cara que só falta, participa muito do jogo, tá? E como eu tô batendo na tecla, o Fluminense vai ter que buscar algo mais. Pode dar tudo errado nessa última rodada? Pode. A última rodada tende às vezes a surpreender. Mas eu tô seguindo uma linha de raciocínio, tá? Tô tentando escalar jogadores dos times que estão buscando algo mais. E ó, e Fortaleza cede ponto pra caramba pra mim, olha só. Tudo verdinho, ó. Tudo verdinho, até mitou alguns, ó. Então, acho sim bem viável, tá? Não só o Iago, né? Como também o Nenê. Inclusive o Nenê já tá escalado lá no time principal do canal, tá?
Só que eu vou repetir ele aqui, na falta de opções para meia, se não fosse com ele, teria que ir com o Johan, como eu falei ali. O Nenê tá com uma média de 5.21, precisa de 1.60 para começar a valorizar, tá um pouquinho mais caro para um time de valorização, é isso verdade, mas acredito que o Fluminense vai jogar tudo aí nesse jogo aí para tentar, né? Faz muito tempo que o Fluminense não entra numa fase direto de grupos de Libertadores, tá? E o Nenê dentro de casa vira e volta dá umas mitadas, tá? Porque é um cara muito talentoso, né? Bom jogador tecnicamente e as bolas paradas do Fluminense são concentradas a grande maioria nele. Certo? Então vejo sim com bons olhos. O confronto me agrada muito. É um dos melhores confrontos nessa rodada aí para se escalar. Deixa eu ver mais algum atacante que possa me interessar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem outro aqui, ó. Na minha linha de raciocínio, tá? Até eu acho que eu passei dele. Deixa eu dar uma linha. Passei. Disse que nessa parte de trás ninguém me interessa aqui, né? Mas me interessa sim. O Diego. Diego tá barato esse ano, tá? Custa 4.86. Ah, mas ele tá jogando recuado ali no Flamengo. É verdade. Mas o jogo é muito importante, tá? Ele tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.70 para começar a valorizar. E tem uma média de 2.39 jogando fora de casa. O Diego vem jogando bem fora de casa. Tá se sacrificando pelo time. Quem diria que o Diego ia fazer 4 desarmes no jogo? 3, né? E vira e volta ainda pode dar uma assistência, né? Porque é um cara que ainda bate algumas bolas paradas. Vejo 5 bons olhos para valorização, muito bons olhos, porque o Flamengo vai ter que buscar algo. Tá? E o São Paulo aí, ó, cede alguns pontinhos, tá? Negativa meias, negativa, mas na maioria das vezes cede alguns bons pontos, né? Então vou optar a escalar o Diego pelo confronto, tá? Então, seguindo a minha linha de raciocínio pelos confrontos, vou aqui no Diego, porque as melhores pontuações dele têm sido fora de casa, justamente porque ele tá marcando, tá? O Flamengo tá marcando bem fora de casa, certo? E meus outros meias vão ser o Nenê, né, que está um pouquinho desvalorizado, né? Precisa de pouco para valorizar pelo potencial que tem, pela importância da partida para o Fluminense, né? E o outro é o Iago Felipe também, tá? O Iago Felipe também está um pouco desvalorizado, é um jogador que pouco negativa, participa de mais jogo, e eu vou, porque ele está precisando de 1.60, como a gente viu, 70 aproximadamente ali, e o jogo é muito importante ali, o Fluminense, acredito que o Fluminense vai tentar a qualquer custo aí a vitória, e o Fluminense vem jogando muito bem dentro de casa, tá com uma excelente campanha em casa. Certo? Então tô dobrando o Fluminense aqui no meio, né? Vamos para os nossos atacantes, mínimo para valorização, né? Mas ainda dei uma opção para você do Johan aí, que você dá uma apostada. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, ó, vou também nos confrontos, né? Mesmo porque aqui, ó, Ferreirinha não tem um bom desempenho fora de casa assim, tem pontuações melhores dentro de casa. Deixa eu até ver se eu tô falando besteira. Não, tem pontuações melhor fora. Mas não é um cara que vem pontuando tão bem assim, participa do jogo, mas pontua baixo, certo? Guilherme Bino nem pensar, Arthur Gomes talvez, mas acredito que quem vai buscar algo mais nesse jogo vai ser o Bahia. E aqui, ó, nessa parte de baixo eu vou ficar com o Fred, tá? Vocês podem rir. O Fred, inclusive, é um dos maiores goleadores da era de pontos corridos. É veterano, né? Mas ele tá precisando de menos 1.50 para começar a valorizar. Custa 3 cartoletas, 3.7. E tem uma média em casa de 2.12, tá? Negativa em algumas oportunidades, negativa. Mas em outras oportunidades já vem participando ativamente do jogo. Ó, assistência, certo? Fez 5.1 aqui, ó, 100 gols. Com 3 finalizações para fora e 2 defendidas, tá participando do jogo o Fred, tá? O Fredon, certo? E a importância do jogo pro Fluminense, eu vou escalar ele sim, porque o Fortaleza aí, ó, vou mostrar depois aí, ó. Fortaleza cede bons pontos para atacantes, tá, gente? Então, pela importância do jogo, vejo sim o Fred como uma das melhores opções aí para valorização, porque ele tá baratinho, certo? Vira e volta tá participando ofensivamente aí dos gols do Fluminense, e o Fluminense dentro de casa vem marcando os gols. Já mostrei ali, né? É um time que ataca bastante em casa. Tanto é que está com a terceira melhor campanha. Fortaleza está tomando gols fora de casa, certo? Tem uma média de 1.39 de gols sofridos. E o Fluminense tem uma média de 1.61 de gols como mandante, né? E o Fluminense aqui, ó, faz gol praticamente todo jogo, certo? Aqui, ó, Fortaleza, por sua vez, toma gol todo jogo, e mais de um até, certo? Então vejo sim o Fred para valorização com bons olhos pela importância do jogo aí pro Fluminense. E seguindo essa linha de raciocínio, eu vou pegar aqui o Luciano, tá? Para valorização. O Luciano tem uma média em casa de 7.47, tá desvalorizado, precisa de 0.10 para começar a valorizar, porque perdeu o pênalti contra o Botafogo. Dentro de casa vem pontuando muito bem, com muita regularidade. É o melhor jogador do São Paulo nessa temporada disparado. Vai enfrentar um Flamengo que vai ter que buscar o ataque, vai ter que atacar porque precisa ganhar para ser campeão. E talvez abra algumas brechas pro São Paulo no contra-ataque. São Paulo, por sua vez, vai precisar no mínimo empatar para tentar classificação direta na fase de grupos da Libertadores, certo? Porque queira ou não queira é muito importante, gente, né? Você disputar uma pré-Libertadores, correndo o risco de sair num mata-mata e entrar direto numa fase de grupos, que são 6 jogos, com mais tranquilidade para você conseguir pontuar e classificar, né, para a fase seguinte, é diferente. Então acho que o São Paulo vai, tá? Vai para cima. E o Flamengo aqui, ó, por mais que jogue muito bem fora de casa e seja o melhor visitante, vamos lá aqui no Flamengo aqui, ó. São Paulo e Flamengo, né? Ó, São Paulo é o melhor visitante da competição. Tem uma média de gols sofridos de
17, né? Então tem uma média até consideravelmente alta, né? Nos últimos jogos aí, vem conseguindo manter alguns SG, como manteve contra o Goiás, contra o Sport, né? Mas sofreu gols do Bragantino, do Atlético Paranaense. Quando pega um ataque um pouco mais forte, o Flamengo costuma sofrer alguns gols. E o São Paulo, por sua vez, aí, ó, vem mal no campeonato, mas o histórico, para quem não sabe, é só dar uma olhadinha lá, que eu mostrei o histórico, né, dos últimos 5 jogos no Morumbi. São 3 vitórias para o São Paulo, se eu não me engano, ou 4, em um empate ou 2, se o Flamengo não ganhou. Então tem esse tabu para ser quebrado, tá? O São Paulo nos últimos anos vem levando vantagem contra o Flamengo nos confrontos, né? E aqui, gente, eu não sou São Paulino, não sou flamenguista, não sou nada. Quem conhece o canal já é inscrito já desde o início, sabe que eu sempre falo, eu sou figueirense. Infelizmente, meu time caiu para a terceira divisão, Figueira, né? Mas não torço para mais ninguém, então só tô tentando fazer uma leitura do que pode ser essa última rodada, tá? Vejo um jogo pegado, São Paulo e Flamengo. Pode acontecer do Flamengo meter uma goleada. Se o São Paulo jogar o que jogou contra o Botafogo, o Flamengo mete um gol e é campeão brasileiro. Agora, se o São Paulo, né, tentar realmente essa vaga na Libertadores, pelo menos lutar, vai dar uma endurecida aí no jogo, com certeza, e pode acontecer de tudo, porque futebol, camisa pesa, tá? Então o Luciano vejo com bons olhos, sim. Outro atacante para valorização que eu vejo com muito bons olhos é o Ítalo. Tem uma média de 4.47 em casa, precisa de 0.50 para começar a valorizar, e é baratinho, custa 6.45. E dentro de casa aí, ó, o Ítalo vem fazendo alguns gols aí, ó, dando assistência, participando ativamente das jogadas ofensivas do Bragantino, e o Bragantino dentro de casa é um time ofensivo. Tá? O Bragantino em casa tem a sexta melhor campanha, uma média de 1.83, quase 2 gols por partida por jogo, uma das maiores médias em casa, né? E o Grêmio, por mais que seja o sétimo melhor visitante, uma média baixa de gols sofridos de 0.89, vai com o time reserva porque vai focar na Copa do Brasil. O Renato, se não ganhar a Copa do Brasil, né, esse ano vai ficar complicado para ele, vai ser sem título, né? E olha só, o Grêmio por sua vez aqui, ó, faz gols fora de casa? Faz, mas também toma, olha aqui, ó. Toma muito gol. E o Bragantino é um time que ataca em casa, olha só, muitas vezes faz mais que um gol. Vejo o Ítalo sim com bons olhos, tanto é que eu botei o Claudinho lá no time principal, porque o Bragantino vai buscar sim essa vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, tá? Ele vai buscar esse nono lugar, escuta o que eu tô falando. Então vejo sim com bons olhos, né, o Ítalo. O Grêmio, por sua vez, aí, ó, é um time que costuma ceder alguns pontinhos, negativo alguns, mas na maioria das vezes aqui, ó, cede alguns pontos, tá? Principalmente por causa de gols e assistência. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui para tirar uma dúvida aqui para mim. O Bragantino é o time que mais faz gols em casa nas últimas 5 rodadas aí. O Grêmio sofre alguns gols de atacante. Vejo sim o Ítalo com bons olhos aí, né, para valorização. Deixa eu ver se tinha mais algum jogador de valorização aqui, né? Tem outros aqui de valorização que dá para dar uma apostada, tá? Dá para dar o Janderson, tá? Que precisa de 1.20, é um cara muito participativo, né? Dificilmente negativa, participa demais das jogadas ofensivas, sofre falta, finaliza, né? Rouba algumas bolas. O próprio Sacha jogando em casa, quem sabe. O Cano, precisa de 1.60 e vira e volta faz gols aqui, ó. Queira ou não queira, como eu falei, isso aqui vai ser o jogo dos desesperados, olha só. Goiás é o segundo time, juntamente com o Curitiba, que mais sofreu gols de atacante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, né? Mas também foi o que mais fez, olha só. Pode ter bastante gols esse jogo aqui, não os 12 que tá precisando o Vasco, né? Mas pode ser que tenha assim, tá? Mas nesse momento aqui, ó, como eu falei, vou dar prioridade aos confrontos que eu acredito, né, que os times têm interesse ainda em vencer e tem algo mais. É o Fred, tá? O Luciano, certo? E vou com o Ítalo aqui, o Bragantino dentro de casa é muito ofensivo e o Ítalo tá com muita regularidade, né? E o Grêmio vai focar na Copa do Brasil, tá? Para treinador, vamos lá para os nossos queridos técnicos. Vamos ver quem é que tá mais desvalorizado aqui. Mínimo para valorização. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, o Anderson é o mais desvalorizado, mas vai ter um confronto complicado contra o Fluminense, tá? Visual também um confronto complicado contra o Flamengo. Jair Ventura também contra o Atlético. Gustavo Moringa aqui é um jogo morno, de repente pode dar certo, né? Mas eu prefiro ficar ou com o Autuori, certo? Ou com o Marcão, tá? O Autuori tá precisando valorizar, tá precisando de um pouquinho menos para valorizar, certo? E vai ter um confronto contra o Sport. Vamos dar uma olhadinha no Sport, se tá cedendo muito. Ó, o Autuori tem uma média de 3.26, certo? E dentro de casa costuma pontuar bem, tá? Dificilmente faz pontuações baixas aqui, né? Mas muito atrelado ao quê? Ao SG, ó. Quando não sofre gols, pontua bem. Se sofrer gols, vai pontuar baixo. Vamos dar uma olhadinha no adversário do Sport. O Sport, por sua vez, aí, ó, vinha cedendo bons pontos, tá? Aqui não valeu pro Cartola. Aqui complicou porque ganhou do Inter, então cedeu pouquíssimo, né? Queria até ir com o Marcão, porque o Marcão já tá no time principal, se eu não me engano. Eu acredito que eu escalei ele lá. O Marcão tá com uma média de 5.04 jogando em casa. E olha só o desempenho do Fluminense dentro de casa. O Fluminense deu uma arrancada sensacional, muito por causa da campanha em casa. O Fortaleza cede muito ponto, meu Deus do céu. Não, eu iria até com o Autuori, tá? Porque para dar outra opção para vocês aqui, mas fica meio inviável porque o Marcão, né, realmente, olha só.
O treinador que mais vem pontuando aqui, ó. E é um dos que menos precisa para começar a valorizar. Se a gente botar pela média, é o treinador com melhor média no momento. Né? E o Fluminense está buscando algo mais. Vou com o Marcão novamente aqui. Ia botar o Alto Óleo, mas vou com o Marcão sim. Tá? Vou com o Marcão sim. Certo? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, gente, ó, rapidamente para ajudar vocês a formar a convicção de vocês, né? As ideias acerca da rodada, né? Olha só. Fortaleza, depois do Botafogo, é o time que mais cede pontos, né, no geral, nas últimas 5 rodadas. Mas o Ceará aqui, ó, vem com uma campanha ruim dentro de casa. O Ceará tem uma boa campanha fora, mas dentro de casa não vem jogando bem, né? E dos times que vão jogar em casa aqui, ó, o Fluminense está entre os times que mais pontuam. Então esse cruzamento de calça realmente é muito interessante, tá? Então vou realmente com o Marcão, né? Para capitão, né? Capitão para time de valorização não interessa muito, né? Eu vou botar o Nenê. Tá, vou botar o Nenê porque o Marcão é meu capitão, né? Então tô com a maioria de jogadores de Fluminense, vou botar o Nenê. Mas todo mundo sabe que capitão, pontuação para esse time, não importa. O que a gente quer é o quê? É ganhar cartoletas. Eu sempre falo aqui, ó, que o ideal é ganhar mais de 10 cartoletas por rodada, tá certo? Então aí, gente, ó, um time bem baratinho, acessível, focado na última rodada, né? A maioria de jogadores escalados aí, né, são de times que têm confrontos importantes e estão desvalorizados e tem potencial, né, de valorização para essa rodada. Aí, ó, custando 74,95. Esse aí é o nosso time de valorização, né, para a última rodada desse Cartola 2020. E por fim, hein, nosso time de bons e baratos do canal, se diz Mané Bebê, fez 29,38, né? Situação ridícula, a rodada foi dificílima, né? Inclusive ficou abaixo da média aí dos cartoletes, que foi 30 pontos, né? É claro que aqui, ó, eu tenho algumas considerações para fazer. Por que ele foi abaixo de 30 pontos? O capitão desse time era o Luciano. O Luciano perdeu pontuação, todo mundo sabe que ele acabou, né, indo muito mal na rodada, tá certo? Gustavo Scarpa ficou no banco, né, entrou no transcorrer da partida, certo? Tietê tinha São Paulo, se tinha um confronto facilitado, e o São Paulo conseguiu a proeza, né, de perder para o Botafogo, que fazia muito tempo, alguns meses que não ganhava em casa, né? Corinthians foi bem aqui atrás. Sabina que me decepcionou, deveria ter dobrado pelo menos o Palmeiras, mas de qualquer maneira também, Palmeiras que perdeu o SG. Enfim, vamos vender esse nosso time aqui de bons baratos. Mas por que eu falo assim, ó, que o legal é você assistir os 2 vídeos do canal, o time principal, bons baratos e valorização. Por quê? Porque eu tento não repetir os jogadores, a gente explora ao máximo as estatísticas, né? A gente escancara mesmo, abre, inclusive fornece dados de arbitragem, de confrontos, enfim, histórico, né? Para quê? Para você ir lá e escalar o time da melhor maneira possível. Eu sempre falo, o time de bons baratos do canal tá aqui para servir de suporte pro seu time, que é principal, para você vir aqui pensar um outro jogador na falta de cartoletas para colocar no seu time. Porque, gente, um time girando em torno de 100 cartoletas, a chance dele fazer uma pontuação melhor do que um time de 140, 150 cartoletas é bem menor, né? Convenhamos, é aquela tal coisa. Não é que o barato sai caro, geralmente o mais caro é melhor, tá? Na maioria das vezes. Certo? Isso aí eu já brinquei uma vez, é que nem você for na concessionária, né? Você não quer comparar um carro de 200 mil com um carro de 50 mil reais. Tá entendendo? Então, você pode até ser mais feliz com o carro de 50 mil. Mas o carro de 200 mil com certeza é infinitamente melhor. Certo? Mas vamos lá, vamos parar de divagação. Vamos vender esse time aqui e vamos trazer ele prontinho como a gente sempre faz aí. Tá feito, pessoal. Isso aí vai ser o nosso time de bons baratos do canal aí. Para a última rodada dessa temporada do Cartola. Custando apenas 95,11 cartoletas, um time bem barato, acessível. Explanei bastante ali o Hugo, né? São Paulo cede pontos, o Hugo tá com um bom desempenho fora de casa e esse é um jogo chave aí para a rodada. Tô escalando aqui o Heitor e o Vitor Cuesta pela importância também do jogo, certo? E porque o Inter realmente dentro de casa costuma jogar bem, costuma ter um bom desempenho defensivo. Matheus Ferraz aqui nem se fala, o Fluminense vem jogando muito bem defensivamente dentro de casa e o jogo também tem uma importância aí da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Aderlan, eu escalei ele porque ele vem com muita regularidade e ele é o lateral com maior número de desarmes na competição e tá com um bom desempenho em casa, certo? O Vinícius eu botei ele aqui porque não escalei ele no time principal, né? Optei lá pelo Nenê, tá? Então aqui eu acabei escalando o Vinha, né? Porque cobra pênalti, por mais que esse jogo aqui não vai valer muita coisa, de repente pode ser um jogo bom para ele, por causa da penalidade, por causa da fragilidade defensiva do Botafogo, né? Mas a verdade aí é que o Ceará não busca mais nada no campeonato, mas escalei ele aqui. Raul pela regularidade, né? Raul um dos volantes mais desarmados na competição e o Grêmio cede desarme para jogador de meio campo, certo? É um jogador mais de regularidade, a maioria das vezes eu escalo realmente um bons baratos para compensar aí. Everton Ribeiro eu tô escalando aqui porque o Everton tá com um desempenho muito bom jogando fora de casa, participando das jogadas ofensivas, desarmando e falo de novo pela importância do confronto. Tá? Bruno Henrique, mesma coisa, pela importância do confronto, inclusive vai ser capitão do time, né? Porque o Bruno Henrique tende a crescer em jogos decisivos, certo? E ele tem uma regularidade muito boa jogando fora de casa. E São Paulo vira e volta, toma gols realmente em casa, é um sistema defensivo que não é muito confiável, né?
O Yuri Alberto, tô escalando ele pela importância do confronto. Não vem bem, tá? Vem pontuando pouco. Teve 2 ou 3 jogos bons jogando aí fora de casa. Nos demais jogos aí pontua abaixo, né? Mas sabe como é que é jogador, né? De área, jogador de frente, né? Vai que ele faz aí o gol do título ou o gol, né, da vitória do Internacional. Vale muito esse jogo aqui, certo? São os 2 jogos mais importantes da rodada. Luiz Henrique eu tô escalando aqui porque realmente o menino vem com muita regularidade. Tá com boas pontuações, né? O Fortaleza vindo uma goleada de 4 e o Fluminense está buscando, assim como o São Paulo, a fase de grupos da Libertadores, né? Classificação direta na fase de grupos, né? Então botei aqui o Luiz Henrique. Poderia botar aqui um Gilberto? Poderia, né? Porque o Bahia busca uma Sul-Americana, mas botei o Gilberto já no time principal, né? Poderia botar aqui o Luciano, que o Flamengo toma gols praticamente quase que todo jogo aí, sofre bastante gol. Poderia, o Luciano tá buscando a artilharia, o São Paulo também tá buscando a fase de grupo. Enfim, dava pra fazer aqui, ó, poderia dobrar o Flamengo, fazer várias coisas. Tô botando o Rogério aqui, porque é um time realmente de bons e baratos, né? E o Flamengo realmente costuma pontuar bem pelo poderio ofensivo, né? Nem tanto defensivamente, porque realmente sofre muitos gols. Acredito que ficou um time bem acessível, tá? E com chance de boas pontuações aí, né, na rodada, porque, repito falar, dei prioridade aos jogos que os times estão buscando algo mais, né? Flamengo buscando título, Fluminense buscando fase de grupos de Libertadores, Internacional buscando título, né? Título. Aqui é o único que não tá valendo nada, Vinícius, tá? O Bragantino tá buscando sim ali a nona posição para dar uma classificação direta na terceira fase da Copa do Brasil. Isso vale dinheiro, tá? Internacional título, Fluminense fase de grupos de Libertadores, né? O Aderlan a mesma coisa como eu falei ali, uma nona colocação, o Bragantino vai buscar com toda certeza. Título. Então aqui, ó, o bons e baratos, eu tentei focar o máximo possível nos jogos que valem alguma coisa para a rodada, né? E como eu falei ali, poderia ter botado até um Gilberto pela importância, de repente o Bahia conseguir uma Sul-Americana, enfim, mas eu acabei botando o Gilberto no principal, enfim, tentei não repetir jogadores, tá, gente? Poderia fazer aqui, ó, tirar o Aderlan e botar o Calegari aqui, ó, dobrar Fluminense e Inter, né, que são 2 times que de repente podem até sair com SG nessa rodada. Mas optei em não repetir, tá? Para dar mais opções para vocês. Então aí, pessoal, aí, ó, custando 95.11 cartoletas, um time bem acessível, bons e baratos, raiz para a última rodada. Até fiquei assim, ó, pensei assim, não, vou tirar aqui o Luiz Henrique, vou botar o Marinho aqui, vou dar uma enxertada. Daí assim, não vou fazer essa sacanagem, vou deixar para cada um, né? Porque enxertar time de bons e baratos não é legal. Então aqui, isso aqui realmente é bons e baratos raiz, sendo que o único jogador aí, ó, acima de 10 cartoletas praticamente é o Bruno Henrique, né? E o Cuesta e o Vini aqui passam um pouquinho, mas o jogador mais caro é o Bruno Henrique. A grande maioria aqui, ó, tá na faixa de 5, 6, 7 cartoletas. Tá bom, gente? Então custando aí, ó, 95.11 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 38ª última rodada do Cartola 2020. Então é isso, pessoal. Time de bons e baratos e valorização do canal escalados. Time principal já foi escalado, né, ontem, né? Já lancei o vídeo ontem. Inclusive deve estar até passando um cardzinho aqui em cima se já não passou. Ou o link vai estar aqui embaixo aqui da descrição para quem quiser assistir. Lá dá para explanar melhor as estatísticas. Certo? Live amanhã às 14 horas. Certo? Às 14 horas a gente faz uma live bem legal, bem tranquila, né? Uma live longa, pra gente ver bastante dados, bastante estatística, ver as notícias, como é que pode ser a rodada, certo? Pra gente escalar da melhor maneira possível nessa última rodada do Cartola 2021, certo? Não vou me despedir de vocês, porque ainda vai ter a live e eu ainda vou ter um vídeo ainda, né? Que eu vou anunciar os vencedores da última rodada do Ligas Mané, tanto da mensal quanto da anual, né? Tanto do tiro curto, tanto do segundo turno. Tem bastante coisa para eu fazer na sexta-feira. Tá bom, pessoal? No mais, um grande beijo no coração. Ah, quem já for inscrito, deixa aquele like. Nunca é demais pedir, né? Isso ajuda por demais o Mané aqui, ajuda por demais o canal. Quem não for inscrito, convido humildemente a se inscrever, a conhecer o canal, ver outros vídeos, participar da live. E o canal foi feito para isso, para ajudar você a ir bem no seu Cartola. Eu tento trazer o maior número de informações possíveis do ponto de vista de estatística, de arbitragem, de confrontos, para você escalar bem e ir bem no seu Cartola. Tá certo? No mais, um grande beijo no coração. Até amanhã na live, às 14 horas. Vamos, fui.